Era uma vez contos que curam, histórias infantis para adultos. A cura de José. Era uma vez um homem chamado José, que morava em uma pequena vila com sua esposa Joana e sua filha Maria. José não sabia mais o que fazer com sua filha. Todos os dias ela tinha febre. Ele já havia procurado todos os médicos da região, feito todos os exames possíveis e a resposta era sempre a mesma. Ninguém encontrava motivo para essa febre. Alguém lhe falou então de um grande sábio que morava na montanha. Disse que se este velho mestre não fosse capaz de curar a pequena Maria, nenhum médico seria. E José foi então procurar o tal sábio. Subiu por uma pequena e estreita estrada e alcançou o topo da montanha. Encontrou o sábio em uma choupana, explicou tudo o que já havia feito. Falou de todos os exames e do quanto essa febre diária estava atrapalhando a vida deles. O sábio, de imediato, começou a preparar o que seria a cura da menina. Pegou uma pequena pedra, colocou-a em uma infusão que lá estava. Em seguida, tirou e enrolou a pedra em uma folha de uma planta que crescia na frente da choupana. Então, entregou o embrulho nas mãos do pai e disse: Coloque isso embaixo do travesseiro e ore para que a sua filha fique bem. Tenho certeza que no máximo em 3 dias ela não terá mais febre. Mas lembre-se, volte aqui para me contar o que aconteceu. O homem agradeceu e assim fez. E a febre foi cedendo. E no 3º dia a filha estava bem. Todos estavam felizes, mas José queria esperar para ver se a febre não voltaria antes de ir contar ao sábio o que havia acontecido. Esperou por 2 semanas e a pequena Maria continuava bem. Então ele subiu outra vez a montanha, levando um belo presente para o sábio. Quando chegou ao topo da montanha, o velho mestre o aguardava na porta, com um ar de preocupado, e foi logo dizendo: Que bom que você veio. Estava muito preocupado. Eu me enganei com a pedra. Aquela que pus no seu embrulho era para curar criança que não fala. Conte-me o que aconteceu. Puxa, mestre, eu fiz o que o senhor me pediu e a febre da minha filha cedeu. Até trouxe um presente como gratidão. Pois então, vá para casa rapidamente, veja o que está acontecendo e volte para me contar. O homem foi para casa correndo. O que estaria acontecendo? Encontrou a mulher na rua e foi contando sobre o engano que o mestre havia cometido. Os dois entraram na casa e encontraram a filha com febre outra vez. Olhando para ela, o pai disse à esposa: Provavelmente agora ela vai começar a falar sem parar, já que o remédio que o mestre tinha me dado era para a criança que não fala. E foi o que aconteceu. A menina, olhando para o pai, começou a falar, coisas totalmente sem sentido e não parava de falar. A esposa pediu então para o pai voltar a procurar o sábio. Afinal, a culpa era dele. Ele teria que consertar a situação. E lá se foi o pai outra vez, até o topo da montanha. Chegando lá, o mestre disse: Nem precisa me explicar, eu já sei. Foi por isso que já preparei esse remédio, que é para acabar com a febre e fazê-la parar de falar. Entregou para o pai outro embrulho, um pouco maior do que o primeiro, e disse: Coloque-o na cabeceira da cama e ore. Até o 3º dia ela vai estar curada. Foi o que o pai fez, e no 3º dia a filha estava bem. Falava somente o normal e a febre havia passado totalmente. Todavia, o homem esperou mais um pouco para ver se agora realmente estava tudo bem, antes de falar com o sábio outra vez. No final da 2ª semana,
comprou um presente mais caro e foi novamente para a montanha agradecer o sábio. Chegando perto da choupana, ele já viu que o velho o aguardava mais uma vez na porta com ar preocupado. O homem falou: Mestre, o que há de errado agora? Eu percebi que algo não estava bem quando ia chegando. Como está sua filha? Eu quase desci a montanha para ver. Sinto muito, mas troquei a poção da sua filha com o que havia preparado para uma velhinha que não caminha e não come. Essa poção era para abrir o apetite e curar as pernas da velha. Mestre, eu não sei o que dizer. Minha filha estava bem, mas acho melhor ir ver o que está acontecendo. E lá se foi o homem, preocupado com a filha. E agora? Como será que ela estaria? Chegando em casa, encontrou-a com febre, falando sem parar, comendo muito e com as pernas inquietas, querendo correr, mas sem forças por causa da febre. O homem não pôde conter o suspiro. E agora? Não teve outra alternativa. Lá se foi ele de volta para a casa do sábio. Subiu toda a montanha outra vez, e quando chegou, o sábio estava sentado, tranquilamente perto da fonte. José então disse: Mestre, como pode ficar aí sentado com toda essa tranquilidade? O senhor trocou o remédio da minha filha. Ela agora está com febre, fala sem parar, come feito condenada e as pernas não param quietas um minuto. Eu vim aqui para que o senhor a curasse e, ao invés disso, o senhor a deixou mais doente ainda. Então, para não ter mais perigo de cometer outro engano, acho melhor o senhor não levar mais nada daqui. Faça o seguinte: quando chegar em casa, coloque as suas mãos sobre a cabeça da menina e ore. Tenho certeza de que no máximo em 3 dias ela estará totalmente curada. E não precisa trazer nenhum presente para mim. Quando o senhor entender o acontecido, me agradeça em oração. E assim José fez. A pequena Maria se curou em 3 dias. E o homem agradeceu em oração ao mestre pela cura da filha. No entanto, ele ainda não tinha entendido a lição. Vó, você acha que José vai entender a lição algum dia? Vai, querida, mais cedo ou mais tarde ele vai entender. Toda lição dada por um mestre sempre é compreendida. Talvez tenha que lidar com a doença da filha outras vezes, mas um dia ele vai compreender. Isso é certo. Será que é assim que acontece também com os remédios que as pessoas tomam? Sofia, existem remédios que curam, mas tanto as doenças quanto os remédios foram criados pelos próprios seres humanos. Isso é difícil para as pessoas compreenderem, porque também elas criam a mania de querer que os outros resolvam seus problemas. E uma doença é o maior de todos os problemas. O primeiro passo para a cura de qualquer doença é a oração. Acalmar a mente, sentar com tranquilidade e perguntar para si mesmo: por que eu criei essa doença? O que ela tem para me ensinar? É só perguntar para o nosso corpo. Ele tem as respostas. Ah, vó, outra vez a meditação. É isso mesmo, Sofia. E nem sempre é fácil fazer sozinho, principalmente quando a doença já se instalou. Por isso, pessoas que já compreenderam pela própria experiência e também estudaram e se prepararam podem facilitar esse caminho de cura. Para encontrar o caminho certo, é preciso orar e permitir ouvir a resposta interna. Orar e permitir ouvir a resposta interna. É preciso lembrar sempre que quando perguntamos em meditação, a resposta vem. Se não acontece como José, não é, vó?
Ele não soube escutar a sua voz interna, nem se perguntou sobre a doença da filha, e fez tudo o que os outros mandaram ele fazer. É Sofia, mas pelo menos ele foi encontrar um velho sábio e receber dele a luz.